Bom, nos últimos dias tem se falado muito aí a respeito do conflito, de uma suposta terceira guerra mundial, né? E hoje eu tô aqui para comentar um pouco sobre qual que é o sentimento aqui na Itália, o que você pode esperar disso, você que está se planejando para vir para cá, ou até mesmo vir para a Europa, né? Como é que tá o clima por aqui? Recentemente a gente recebeu aí a notícia de que os Estados Unidos havia aprovado então o envio de mísseis táticos de longo alcance para a Ucrânia, aumentando assim as capacidades militares então do país e esquentando ainda mais aí o conflito, até porque Putin já respondeu até a essa ameaça com mais ameaça e agora muita gente está preocupado por aqui, né? Hoje foi o primeiro ataque com esses mísseis de longa distância que foram cedidos pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Eles podem atingir até 300 quilômetros de distância e hoje 5 desses mísseis foram disparados contra a cidade de Briansk, a região ali perto da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Os russos também mudaram, Clarissa, a essa doutrina militar, essa doutrina nuclear deles. Eles dizem que a partir de hoje, isso foi aprovado hoje pelo presidente Vladimir Putin, se eles forem atacados por uma nação convencional e também com armamentos como mísseis convencionais, mas se esse país estiver numa aliança com países nucleares, eles poderiam usar armas nucleares para se defender. É claramente uma mudança preocupante, porque eles fazem essa mudança justamente para responder a esses ataques com mísseis de longa distância. Então, basicamente, o que o Kremlin está dizendo é: podemos usar armas nucleares a partir de hoje contra a Ucrânia porque fomos atingidos com esses mísseis de longa distância que vieram dos Estados Unidos e que são operados em parte por militares americanos. Inclusive aqui, o parceiro Alex, do canal Família Nórdica, ele fez um vídeo recente, deu até uma boa viralizada, mencionando até que por lá e também na Suécia eles estão recebendo até cartilhas de como reagir em situações assim, se realmente a coisa escalar, né? Tipo, aonde se abrigar, como estocar alimento. Então... Bem, vamos começar com uma cartilha que nós recebemos há aproximadamente 15 dias atrás, quase um mês na verdade, e essa cartilha ensina as pessoas a se abrigarem em porão ou coisa do tipo e também a estocar comida, né? Como você pode ver aqui, tem baterias, água e também alguns mantimentos que você pode estocar em caso de eventual guerra ou catástrofes climáticas. Porém, eu acredito que o governo entregou essas cartilhas não por causa de algum evento climático, mas sim uma eventual guerra contra a Rússia. E olha só, milhões de suecos vão começar a receber cópias de um panfleto com informações sobre como a população deve se preparar em caso de uma guerra. A Suécia vai enviar para a população um guia de sobrevivência para o caso de uma guerra. A iniciativa acontece depois da Ucrânia ter recebido autorização dos Estados Unidos para usar mísseis de longo alcance em território russo. O folheto reúne conselhos sobre como se comportar em emergências como guerras, desastres naturais ou cyberataques. O documento de 32 páginas descreve com ilustrações as possíveis ameaças enfrentadas pelo país. Uma iniciativa parecida foi lançada pela vizinha Finlândia, que disponibilizou um site que reúne as dicas de sobrevivência em caso de conflitos armados. Os dois países abandonaram décadas de neutralidade militar ao aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. Então bora comentar um pouco de como que tá o clima por aqui e também falar de outras coisas relacionadas aí, o que pode acontecer e qual seria o papel da Itália nesse bolo todo aí. O conflito em si entre a Rússia e a Ucrânia, ela vem aí desde 2022, né, a gente sabe, e gerou um monte de coisa, sanções econômicas, presença militar da OTAN ali no leste europeu, enviando um armamento, etc. E a OTAN, para quem não sabe, é como se fosse um conjunto de países, uma aliança entre vários países, entre eles a Itália também. E é importante ressaltar que a Rússia, né, o Putin, ele já deixou bem claro de retalhar mesmo se os países da OTAN, no caso, fossem ajudar ali nas defesas da Ucrânia. Isso sem falar também de tudo aquilo que vem rolando no Oriente Médio, né? O conflito entre Israel e o Hamas, etc. E com toda essa instabilidade, até mesmo a gente vê reflexos, né, na imigração, etc., que vem acontecendo não só aqui na Itália, mas também em outros países da Europa. Inclusive, né, a posição geográfica da Itália, ela acaba sendo estratégica para tudo isso, né? Porque o país, ele já abriga diversas bases militares, especialmente no Mediterrâneo. Lá em Sicília. E infelizmente, né, essa proximidade com a tensão ali acaba tornando até o país um pouco vulnerável a tudo isso, né? Porque se você pensar que a gente fica muito próximo do Oriente Médio, mas também muito próximo do leste europeu, onde estão acontecendo esses rolês aí. E assim, até agora, o que a gente vem sentindo é mais em relação
a imigração desenfreada, né, como eu até já trouxe aqui recentemente no canal, né, que a gente vê que os órgãos públicos vão cada vez mais se enchendo aí de pessoas chegando, além do que também altos custos, né, por exemplo, do gás. Quando iniciou mesmo o conflito, a gente viu os boletos subirem às alturas, o que não seria muito estranho se acontecesse de novo ou algo assim do tipo, né, afinal a gente ainda depende muito do gás vindo ali da Rússia. Ah, mas e se acontecesse alguma coisa de fato aí? Você ou pessoas que têm dupla cidadania seriam afetados, teriam até a possibilidade de serem convocados? Como é que funciona? Hoje, basicamente, é assim. A Itália tem o exército principal que já atua, né, que está ativo, e digamos que tem um reserva, né? Tem um ali, digamos, para uma situação mais extrema. E, no caso, contando com os reservistas. Então, por exemplo, até eu seria incluído nisso, porque sendo cidadão, eu poderia sim ser convocado aí, até como outros brasileiros também que têm dupla cidadania, né? Se bem que, assim, eu já ouvi falar também que existem alguns tratados ali, então pode ser que você, tendo dupla cidadania, não necessariamente seja obrigado a servir, mas eu acho que assim, né, tipo, a gente tem cidadania, tem os deveres e os direitos, né, então se alguém falar que tem que servir, né, não? Aí as únicas pessoas que seriam isentas disso seriam mulheres, seriam pessoas que já não têm mais a idade ali militar, né, porque tem um limite também, e pessoas que têm alguma condição médica. Ah, e só um aviso aí para os mais desesperados, para os mais assustados aí, gente, pelo amor de Deus, eu tô trazendo aqui informação para vocês, tá, e eu não quero desesperar ninguém, e inclusive falando desse assunto de cidadania, etc., eu ainda assim recomendo que você vá atrás de seus documentos, que você sim reconheça a sua cidadania o quanto antes, tá? Porque às vezes muita gente pode ficar meio que subentendido assim, putz, acabou os planos, o Vini tá falando aí que o negócio tá feio por lá, então, meu, já era, entendeu? É melhor eu ficar aqui na minha, me esconder na minha toca, no meu abrigo aqui e começar a estocar comida. E não é por aí não, tá ligado? Inclusive aqui, se você estiver precisando de uma assessoria tal para fazer seu processo, conte com a FM, que é a empresa aqui que eu confio hoje, tá? E, novamente, assim como eu falei no meu último vídeo lá, que até reagi ao vídeo do Rafael, a gente tá vivendo um momento assim de instabilidade, então nada melhor do que a gente se preparar. Uma das formas de se preparar, no meu ver, é a gente fazer esse tipo de documento que vai permitir que a gente possa, por exemplo, mudar de país, se a gente precisar, né? Até mesmo garantir esse direito enquanto é tempo, né? Porque as regras vão mudando. Então, assim, por mais que tenham esses rumores, esse ameaça daqui, ameaça dali, eu acho que é muito importante que você não deixe de lado o seu sonho, o seu planejamento de estar reconhecendo a cidadania, tá? Porque, afinal de contas, isso aí vai ser uma coisa determinante, muitas vezes, aí para muitos, daqui a alguns anos, sabe? Então não esquece, a FM aqui vai estar sempre para te ajudar, é uma empresa aí que tem credibilidade, que hoje em dia é meio difícil aí nesse meio de cidadania, então escaneia o QR Code aí ou acessa pelo link na descrição e fala que veio por mim aí para dar uma força pro canal, beleza? Mas e no dia a dia, né? Como é que tá o clima? Será que tá acontecendo alguma coisa diferente do normal, assim? O governo está, de fato, se mexendo, né? Mobilizando alguma coisa? E a resposta, assim, pelo menos aqui onde eu moro, é não, entendeu? A gente vê as notícias, a gente fica, assim, preocupado, inclusive esse vídeo tem um intuito até de esclarecer aqui como é que funciona, qual o papel da Itália, se teria algum tipo de envolvimento direto ali, mas no geral a vida aqui tá bem tranquila, tá bem dentro da normalidade. Eu não sei se isso é por conta de uma posição, de um posicionamento ali que o país tomou, de não alarmar ninguém, né, etc. No caso, a Noruega, a Suécia já estão mais à frente nesse nível, já estão querendo, né, deixar a coisa meio que mais avisada, ser mais precavido, ou se realmente é uma questão de que, vamos se dizer que ainda não é o momento, né, que a Itália não está se mexendo porque até então tá tudo meio que só na palavra, só nas ameaças, digamos, né. E como eu citei aqui, a Itália, no caso, ela faz parte da OTAN, né? Então, incluindo aí os Estados Unidos, ou seja, a localização nossa mesmo realmente é um pouco preocupante, né? Nesse caso, nesse cenário, porque aqui serviria de fato de base, né? Para qualquer tipo de ação que os Estados Unidos viesse a tomar. Porque para quem não entende muito de geografia, os Estados Unidos está bem longe aqui da Itália, mas a Itália já estaria muito mais próxima de países, como eu falei aqui, a própria Ucrânia, ou até mesmo algum país do Oriente Médio, até de Israel, etc., né? Até mesmo da Rússia, se você tendo muito de geopolítica, não sou muito ligado nesses assuntos, mas o que eu posso dizer é, a preocupação sempre está aí, né? A gente fica apreensivo e eu acho válido qualquer tipo de precaução, eu não acho que seja exagero, até porque a gente está falando de potências mundiais mesmo, né? Rússia, China, Estados Unidos, então o negócio tá estranho. A Itália seria meio que um coadjuvante nessa história? Seria. Mas querendo ou não, estar no olho do furacão, né, num momento como esse, não é uma coisa muito boa, vamos dizer assim, né? Se eu me preocupo a ponto de querer sair daqui, né?
Por enquanto, não. Por enquanto, eu acho que é uma questão, assim, da gente continuar consumindo as notícias, ficar bem informado ali e, tipo assim, rezar pelo melhor, tá ligado? Eu acho que tudo que for evitado vai ser melhor nesse momento aqui, porque é uma situação que ninguém quer passar, né? A gente sabe, a gente tem aí na história registrado que foram as duas grandes guerras, então até hoje isso tem um reflexo, né? Isso deixou, entre aspas, sequelas aí no mundo, né? Então, acho que seria uma coisa muito prejudicial, ainda mais com a tecnologia hoje como é que tá, né? Espero ter dado uma visão panorâmica aí pra vocês do que tá acontecendo, de como que tá. De novo, não é um vídeo para ser sensacionalista ou para causar o pânico, nem nada disso. Peço que vocês também deixem a opinião de vocês. Se você mora fora também, fala como é que tá aí no seu país, se tá tudo bem, se tá normal. E vamos esperar, gente. Vamos ver as notícias. Se inscreva no canal aí se você quiser receber mais algumas atualizações que vierem aí no futuro, né? Esperamos que boas. Tamo juntos, deixa o like aí para fortalecer e até a próxima. Valeu!